Então vamos lá, vamos começar aí, galera. Estamos aqui no primeiro encontro do Food Working, esse grupo aqui seleto que a gente criou. Eu sou o Breno, um dos fundadores do Grupo Nebraska e também da Cumbuca, um restaurante delivery. Guilherme, conta um pouquinho do que você faz, se apresenta. Sou o Guilherme, da X Raciel Ferreira, mineiro, usa chapéu, representação comercial X Raciel Ferreira, Grupo Mel, que é um ecossistema de algumas empresas para atender nossos clientes, mas estamos aqui para falar de food service, né? Então, a representação é o nosso grande negócio, que representa algumas marcas, que é Scala, Levitari, Nono Foods e a Vida Veg. E tem a consultoria, tem alguns trabalhos para fortalecer cada vez mais esse ecossistema aí do food service, distribuição e varejo. Muito obrigado. Brunão, conta aí tua história. O que você faz? Bom, primeiro, obrigado ali pelo convite. Uma honra estar aqui presente aí, compondo esse grupo do Food Working, nosso primeiro podcast, que, diga-se, foi de surpresa, né? Porque isso não estava nem um pouco programado. Bom, Bruno Simões, sou sócio da rede O Camarão de restaurantes. A gente já está no mercado há 29 anos. Se Deus quiser, ano que vem fazemos 30. Temos aí duas marcas, a Camarão Artibia e o Camarão. O Camarão nasceu em 2016 e o Camarão Artibia, que na época, né, em 96, era somente Artibia, né? Nós éramos um bar e botequim. E aí, com o decorrer do passar do tempo, nós acabamos migrando para um modelo de restaurante, modelo esse que está aí até hoje. Sou também conselheiro da Brasel, já estou como membro integrante do conselho há quase 6 anos e estou aqui satisfeito por estar presente aí com vocês. Vamos nessa. Maravilha, muito obrigado. E aí, Bernardo? Vamos lá. Quem é o Bernardo? Que mesa, hein, galera? Vamos lá, eu sou o Bernardo, sou mineiro também, Juiz de Fora. Quem recebeu? Pertinho daqui, mineiro. Pertinho. A gente come torresmo bom, queijo bom. Graças a Deus. Cachaçinha. Porra, não pode faltar, né? Sou mineiro, sou de Juiz de Fora, sou sócio fundador do Fala E. Né? O Fala E hoje é a principal e mais completa solução para a gestão da experiência do cliente em tempo real para restaurantes, né? Onde a gente, por meio de multipesquisas personalizadas, inteligentes, a gente entrega tudo que o cliente deseja e espera das marcas. Como ele se comporta, o que ele sente ao consumir da marca, além de também entregar dados desse cliente, nome, telefone, e-mail, dados de nascimento, podendo fazer um pós-venda mais eficiente, mensagem de aniversário, trazendo o cliente de volta para a marca, né? Igual a gente sempre fala, o cliente bom, por que ele não pode voltar cada vez mais? E o cliente ruim, por que a gente não pode recuperar ele? Exatamente o que a gente faz. Então, pensou em ouvir o cliente, fala aí. Fenômeno. Bom demais, né? Vocês falaram tão bonito que eu vou até me apresentar melhor. Então. Vai lá. Então, vamos lá. Eu sou o Breno Gaudi. O Grupo Nebraska, como eu falei antes, que é a empresa que a gente fundou primeiro em 2014, é uma empresa de marketing para restaurante. A gente se propõe a pilotar a estratégia de marketing do seu restaurante. Tá? A gente está há 10 anos, estamos indo para o 11º ano. O Camarão é um dos clientes mais antigos que a gente tem. A parceria de longa data. Muito sucesso, 30 anos iremos comemorar com certeza juntos. Amém. A Cumbuca é um delivery que começou em 2020, janeiro de 2020, então a gente fez 5 anos esse ano agora. E a Cumbuca, temos 3 unidades hoje, Tijuca, Botafogo, Catete. E a gente se propõe a ser a melhor solução entre o chato fit e o junk food. Então a comida da Cumbuca, ela é muito dinâmica. Você tem opções saudáveis, você tem opções não tão saudáveis, mas ainda assim mais saudáveis do que a média. Tá? Então a gente sempre tem um toque de saúde, sempre tem um toque de coisas bonitas, coloridas, gostosas, mas no final das contas a gente quer dar praticidade para a vida das pessoas. E esse encontro de hoje é para a gente discutir sobre várias fases dos restaurantes. E eu vou passar a bola para você, Bernardo, que eu queria que você contasse cases positivos, cases legais de sucesso que você já teve na tua trajetória com Fala Aí. Contar um case legal aí que você tenha tido com algum restaurante que você trabalha. Cara, é muito legal porque eu vi até inclusive um post da Nebraska com 5 melhores cases de tráfego. Eu falei, caraca, faz sentido. Até mandei pros meus sócios lá e falei, cara, a gente tem case, todo dia a gente, né, recebe às vezes alguma informação legal, né, algum case legal, seja de recuperação de cliente. Tem alguns cases curiosos, assim, que são legais, assim, de falar. Eu sempre bato na tecla, né? Tem um cliente nosso que ele monitora muito o pagamento de 10% das gorjetas e tudo mais.
Vou falar 2 cases principais, tá? Esse é um que é case de operação, dia a dia de operação mesmo, e um case mais de marca, posicionamento e tal. Esse caso é um caso legal que ele monitora muito o pagamento de 10%, a taxa média dele de pagamento de 10% é 88% dos clientes. 88% dos clientes pagam os 10% na casa dele. Em uma determinada semana, ele bateu 70% de pagamento. Tipo, caiu 18%. Falou, cara, qual que é a ação rápida que eu iria fazer na minha operação ali na segunda-feira, né, reunião de gerente e tal? Vou pegar a equipe de atendimento pelo braço, né, e falar, cara, galera, o que aconteceu? Tudo mais. Só que aí ele foi conferir os dados no Fala Aí. E o problema estava zero relacionado a atendimento inclusive melhor do que a média que ele tinha. O problema estava totalmente relacionado a tempo de produção. Então, o produto... Tempo de entrega de prato. O produto que ia chegar em 15 minutos estava chegando em 40. Ele ia dar a a correção errada. Então, cara, se ele não escutasse o cliente, ele atrelaria um indicador à sua equipe de atendimento, como ele tinha uma visão 360 do que o cliente sentia, ele foi no lugar certo. Então, esse é um ponto que, assim, mostra dia a dia de operação mesmo, né? Fora caso de cliente que ele corrige, né? O cliente reclamou, vai na mesa direto, traz, recupera o cliente passa a voltar, enfim. Isso a gente tem todos os dias. E tudo isso tem a ver com também com o Bruno estava falando mais cedo de gestão, né? Então imagina, o cara que talvez trabalhou lá, ele teve que gerir aquele monte de crise, ele se matou, ele ia tomar uma bronca, né? E talvez... Você perdeu o time, você perde, você nem sabe. E outra, o cara ele fala assim, pode pegar o modelo que deu certo, foi um dos melhores pontos de atendimento que teve, o pico, né? E fala, cara, repete tudo que vocês fizeram nesse dia. Só que se o cara dá a correção errada, fala assim, cara, tudo que a gente fez naquele dia tá errado. Não, se desestimula a equipe que performou bem, né? Assim. Não, até o caso que a gente estava comentando dos atendentes lá, por exemplo, nas primeiras reuniões que a gente fez lá no Camarão, que o atendente que às vezes a gente acha que performa muito bem, performa mal, o atendente que é mais contido, cheio de elogio e tal, a gente, baseado nos dados, consegue ter isso. Um outro caso, esse caso foi no início do Fala Aí, que foi bem legal. A gente tinha uma operação que a gente atendia, que a grande maioria dos concorrentes deles eram em ambientes abertos. Ambientes abertos, pós-pandemia, todo mundo casa aberta, e a casa dele era fechadinha. Muito fechada, uma steakhouse. E aí começou a rodar as pesquisas e tal. Nível de satisfação com atendimento e produto altíssimo, só que o nível de satisfação com o ambiente muito ruim. Então, tipo assim, 90% dos clientes que detratavam a marca era relacionado ao ambiente. E aí, cara, basicamente a estratégia, lógico, baseada em outros fatores também, mas a pesquisa enriquecendo, ele fez uma mudança total de posicionamento da marca de loja também. Ele trocou de loja. Ele saiu daquela loja, inaugurou uma outra loja, faturando 3 vezes mais. 3 a 4 vezes mais. Olha isso. Então, assim, a pesquisa embasou uma mudança de posicionamento completo. Ele estava com o produto certo na praça errada. Na praça errada. E todos os concorrentes, tipo assim, ele faturava 100 mil, por exemplo, isso, delivery salão junto. Passou a faturar 350, tinha mês que faturava 400. A questão de dados, né? Ter os dados e analisar eles, né? Cara, eu tenho os dados, mas o que eu fiz com eles? De novo, né? Mesmo o primeiro caso e o segundo. Para tomada de decisão. Isso tem muito a ver também com a Nebraska. A gente mudou a marca agora, nessa virada de ano, para 2024 para 2025. Não só pelo visual. O visual também é importante. A gente sabe da importância de você fazer um branding, né? Pelo menos a cada 5 anos falam que é importante você dar uma revisitada na sua marca, tentar mudar algumas coisas. Mas a gente entendeu também que não adianta a gente só, né, pensar, né, no tráfego, ou só pensar na produção de conteúdo, ou só pensar no material impresso. Se você não tem um estrategista ali pensando no 360, o negócio não acontece. A gente até trouxe um termo para o mercado que a gente lançou, que é o coordenador de marketing para restaurante. Então a gente formou pessoas com muita qualidade lá no nosso time, que a gente brinca que eles entendem do CMV ao ROI. Então, assim, não adianta você ter um time de marketing que o cara não entende nada de restaurante. Tá? O meu time vive isso o dia inteiro, sabe? Então, na hora que ele está ali observando que está tendo reclamação no Instagram, que um produto não está virando a chave, talvez numa hora dessa o meu coordenador vira, cara, por que a gente não implementa o Fala Aí aqui? Porque acho que essas conexões, que eu acho que tem tudo a ver com um trabalho bem feito. Porque o marketing, geralmente, quem pensa é o dono. Tá? E eu, né, o Bruno aqui é um exemplo. É um cara que vive o marketing 24 horas por dia. E isso é maravilhoso, porque ajuda a gente. Mas a gente sabe que ele tem outras tarefas. Né? O marketing não é a prioridade dele, obviamente. Está entre uma... com certeza está no topo pelo tempo que ele gasta. Mas tem coisas mais importantes. Se estourar lá um problema lá grave, ele vai resolver.
Então a gente entende que a Nebraska ela dá esse suporte de também ser essa cabeça pensante, de falar assim, pô, tô com um problema aqui, quem que resolve isso para mim? Pô, é o Guilherme? É o Bernardo? É um contador diferente? Eu tive um case hoje de uma cliente minha que me agradeceu, porque eu fui lá visitá-la, a gente conversou, e num dos papos ela falou assim, ai, tô com tanto problema na contabilidade. Cara, eu não sou contador, eu não entendo contabilidade. Mas eu falei assim, olha, tem um parceiro meu que é o Gladson, já falei dele aqui hoje, falei, olha, vou te indicar ele. Cara, ele faz Cumbuca e faz a Nebraska, pra gente é bem satisfatório. E aí ela conversou com ele e ficou encantada, mandou uma mensagem hoje, pô, obrigado pela indicação. A gente está muito feliz, pô, meus sócios estão pedindo para te agradecer, porque a economia que a gente vai ter é muito grande, sabe? E foi assim quando a gente indicou o Fala Aí pro Camarão e tantas outras soluções. Mas, Bruno, é muito do que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que essa palavra ecossistema a gente fala muito, porque é uma reunião de soluções. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente está se comunicando, eu estou conversando... E esse network, a forma que a gente vai usar isso, mas de fato é um ecossistema que contribui para uma coisa. Você não é especialista em contabilidade, mas você tem alguém que você já usou, tem essa experiência com esse cara, deu certo, então você indica, você sabe que ele vai fazer um bom trabalho. Isso aconteceu até com a gente. A gente vem conversando, né? Fazia um tempão a gente estava falando sobre produtos, mas em uma campanha de vocês, cara, será que agora não é o momento? E aí a gente desenvolveu através de você, através da Nebraska, né, que falou, vai ter uma campanha, vamos desenvolver, vamos voltar a fazer, e aí voltamos a ativar. Então são soluções que cada um vai agregando dentro do ecossistema, e cada vez nós vamos ficando mais fortes. E certamente o Bruno não fechou contigo porque que a gente se conhece. Fechou contigo porque ele viu a proposta, você falou, mas faz sentido. É um cara que veio para uma indicação forte, do parceiro meu de alguns anos. Então, assim, deixa eu ouvir o cara. Quando eu ouvi, eu falo, pô, faz sentido. Vamos testar, vamos fazer acontecer. Então é porque ele é muito gente boa também. Então, ele é um cara... Um teacher, né? Ó, galera, a gente foi bom, tá sendo bom. A gente vai para a etapa final agora. Eu vou fazer perguntas rápidas para vocês responderem. Pode demorar só um pouquinho, mas a ideia é ser rápido. Tá querendo medir a pressão da galera, estilo, né? Era o estilo... Respondem apenas uma palavra, né? Aquela dinâmica. Aí, vou começar com você, então. A pergunta é estilo mito ou verdade? Ih, opa. E eu vi você falando disso... Essa pegou de surpresa de novo, né? Eu vi você falando disso já 2 vezes recentemente. Eu falei, não, vou jogar essa pergunta pro Bruno. Eita. Bruno, pressionar fornecedores para sempre abaixar custo é uma boa estratégia? Verdade. Aí, cara com cara. Vale mais. Você falou em 2 palavras, é o mito ou verdade. Cara, todo bom comerciante gosta de barganhar, né? Porque está no DNA essa questão. Agora, não significa que eu barganhar o fornecedor e apertar ele vai ser o cara que vai me entregar mais valor o tempo todo. Vai ser o cara que, de repente, numa ação, num evento, vai ser aquele cara, tem como você me ajudar? Pô, meu irmão, me desculpa, você é só o cliente oportuno, então, não tenho. Continuo te vendendo, mas, não tem verba para isso. Então, assim, é verdade, porque eu seria louco de falar que não. Isso, como eu falei, faz parte da cultura organizacional de qualquer comerciante. Você sempre tentar o melhor preço. Porém, né, é uma via de mão dupla, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho 10 produtos, né, que eu compro assim o ano todo, toda semana. Faça chuva, faça sol. E compro uma quantidade muito grande. Né? Um dos produtos, o nosso amigo aqui me vende atualmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu não enxergo de forma macro essa questão? Né? Se eu compro um produto o ano inteiro e é um produto de qualidade, por que eu não penso de forma macro no sentido de, cara, por que esse cara de repente não, já que ele vai me vender o ano todo, por que eu não posso tentar com ele uma parceria no longo prazo, para não ficar à mercê dos altos e baixos do mercado, né? Tem aquele lance chamado commodity. Por que eu não pergunto se não faz sentido para ele me oferecer uma commodity e eu garantir uma compra para ele também oportuna, e até um contratinho ali, entendeu? Que seja de 3 meses, de 6 meses, algo que eu faço com 2, 3 fornecedores. Então eu acho que é aí que está o segredo do empreendedor, do comerciante, quer seja o micro, médio ou grande, em enxergar uma oportunidade dessa. Né? Porque você pode pensar, mas eu só vendo 50 mil,
Pô, mas peraí, mas para você vender 50 mil, qual o teu produto que de repente que te gera 50 mil? Deve ter algum produto dentro desses 50 mil que de repente naquela escala de 0 a 100%, de repente faz com algum produto deve ter 30%, 40% desses 100. Então, pô, de repente será que não é interessante você falar com o cara que te fornece produto de 30% a 40% da tua receita e ver se não faz sentido você de repente fazer uma parceria de longo prazo com esse fornecedor, no final das com contas, esse sentar para distribuidor? conversar. Claro que você não pode estar alheio ao preço, né? Você tem que entender o que o mercado está praticando. Exato. Mas sentar para conversar e falar, cara, eu quero chegar aqui, né? Como é que você me ajuda a chegar lá? Por aí, né, Bruno? Então, assim, por exemplo, se o cara eu sou um boteco, né? O boteco, a característica de um boteco, né? O principal produto é vender a cerveja, né? Então, assim, por que a Ambev e por que os pequenos comerciantes acabam fazendo uma exclusividade? Porque eles entendem que o principal produto deles, né, onde eles vendem ali 40%, 50%, às vezes 60% do negócio deles, está relacionado a uma companhia de cerveja. Então, por isso que aí eles falam, pô, tu tá maluco, tá vendendo com exclusividade para esse cara, que é porque no longo prazo faz sentido ele ser exclusivo porque ele vai ter alguma vantagem. Ele vai ter alguma vantagem. Então, é mais ou menos o que ocorre com outras indústrias, né? Talvez essa da cerveja fica mais claro para as pessoas entender isso. Mas tem a indústria de N produtos. Tem a indústria da batata, a indústria do queijo, a indústria do catupiry, a indústria da ervilha, a indústria da batata. Então, eu acho que faz sentido, né, você barganhar o preço com o teu fornecedor, aquele que quer toda semana te vender ali na porta, fazendo aquela cotação, beleza, faz. Mas eu acho que também faz sentido, principalmente nos teus 10 principais produtos, você procurar saber quem é o fornecedor, ou seja, quem é o distribuidor, quem é a indústria que está por trás daquele teu produto principal para poder tentar fazer uma parceria no longo prazo. E no final das contas, você não pode ficar à mercê de um parceiro que você não pode confiar, né? Fora isso. Então, né? Aí vou passar a bola agora para o Bernardo. Só um ponto que eu queria falar uma parte dessa aí, porque claro, manda ver. Nessa parte de pressionar, é muito o que ele falou, porque a gente fala pressionar, é o termo da palavra, mas é questão de relacionamento, é uma busca de oportunidade. Então, enquanto ele está buscando oportunidade em cima de um preço, então se for assim, é pressionar para baixar o preço? Não, cara, eu estou pressionando para buscar novas oportunidades, que muitas das vezes não é só baixar o preço, é o que você falou, uma parceria a longo prazo, o que consegue agregar. Então, quando a gente fala pressionar e preço, quando quem escuta fala assim, cara, eu vou pressionar o cara lá, mas o que eu estou dando em troca? Qual que é? O camarão tem um nome, eles têm produto de qualidade, acabou de passar por um festival, que acontece, cara, ele tem coisas a agregar ao meu negócio. Então, essa pressão, quando eu vendo como indústria, né, como o vendedor ali, quando você toma essa pressão e você não tem tempo de analisar, ela é uma pressão que muitas vezes vão em vão. E ela estremece a relação. Por que esse cara está me pedindo isso? E aí, quando você vai fazer o comparativo, você vai, pô, peraí, vamos analisar? E o cara, não, eu só quero saber do preço. Cara, vamos ver o que eu posso te ajudar, o que você pode me trazer. Porque é uma via de mão dupla. Hoje ele está precisando, amanhã, na hora que for minha vez, cara, o que eu posso trazer? Trazer uma receita nova que dá uma rentabilidade maior. Isso são essas trocas que a pressão em cima de preço ou em cima tem que ser muito observada como é que eu busco oportunidade desse fornecedor. E isso aí muda totalmente o jogo. É isso. Muito bom. Maneiríssimo. É isso aí. Vou passar a bola para você, Bernardo. Vai. Você que é um cara dos dados aí depois, inclusive, diga quantas pessoas você ouviu ano passado, mas para dar essa minha resposta. Mas é mito ou verdade que o principal motivo para as pessoas irem ou retornarem a um restaurante é preço? Isso é mito ou isso é verdade? Para a pessoa retornar? O principal motivo para a pessoa decidir ir num restaurante, seja pela primeira vez ou seja no retorno, é preço? Não. Não é mito. Assim, depende muito da operação. Em alguns casos, por faixa etária, você pode até entender que algumas faixas etárias, principalmente os mais jovens, eles são mais sensíveis a preço. Pessoas com menos de 18 a 23, 24 anos, pode ser que elas vão para um lugar, para uma praça que tem muita opção, praça de alimentação. Posso escolher por uma oferta, tá? Mas a ocasião que levou ela até a praça ou até aquele lugar nunca é relativa a preço, tá? A gente fez até, inclusive, um estudo, né, que é o panorama da experiência do cliente em restaurantes no Brasil.
E aí a gente constatou que a principal ocasião de consumo que levam clientes a restaurantes são momentos especiais de lazer, de comemoração ou encontro com amigos e familiares. Essa é a principal ocasião. São mais de 27% dos clientes, eles vão para isso. Isso foi baseado em mais de 200 mil respostas em 2023. A gente está atualizando agora o estudo para 2024, já trazendo até uma prévia, assim, a gente vê que esse número está só aumentando, inclusive. As pessoas estão indo cada vez mais por momentos de encontro, comemorações e por aí vai. Agora, dentro desse estudo, a gente fragmentou por faixa etária. Clientes até 24 anos. Normalmente, é o cliente que passa em frente a algum lugar e resolve ir por curiosidade ou por sensibilidade a preço. Por exemplo, o cliente que pede no iFood. Ele é um cliente total, que ele vai num lugar que tem várias opções, ele vai sensível, às vezes, a preço, por exemplo, escolher uma opção, mas não só por preço. Preço pode ser um fator final decisório ali, por exemplo. Tá? Então, as pessoas hoje elas estão muito mais indo a restaurantes por momentos de encontro, até o produto ficando em segundo plano. Agora, tá? no sentido da fidelização. Por exemplo, o cara foi no restaurante lá, ele teve a experiência dele. Em geral, o que você vê que, tipo assim, o que incomoda o cara de uma forma geral que não faz ele voltar? Boa. A gente, inclusive, no estudo mostra que... É até legal, a gente fez 2 divisões lá. A gente pegou por critério ambiente, qualidade, né? Enfim, atendimento. O que gera as maiores insatisfações em cada um desses critérios. Por exemplo, critério de atendimento, lentidão, personalização e atenciosidade são os critérios que mais geram insatisfação. Né? Falta de atenção, por aí vai. Erros de pedido também está sendo muito frequente. Em cada critério desse a gente coloca o que gera as maiores insatisfações. Só que a gente cruzou o dado que quando o cliente é promotor de uma marca, qual que é o maior indicador desses critérios? Aí a gente viu que atendimento era o principal. Quando o cliente era neutro, aí muita gente, cara, o cliente neutro, o que é, por exemplo? A gente viu que tempo de espera era o pior indicador. Aí, vou depois chegar como que a gente analisou isso. E o cliente detrator, o cliente que vai falar mal da marca, não gostou da experiência, aí vem a qualidade. Então, como que a gente segmentou? A gente segmentou isso numa pirâmide mesmo, né? Primeiro, ele quer resolver o problema dele. Qualidade de produto bom. Produto bom. Produto não for bom, cara, não vou matar minha fome de verdade, né? Assim, feliz. Então, esse é o primeiro ponto. O neutro, normalmente, ele está relacionado a alto esforço. Então, por exemplo, se tá demorando o prato a chegar, se você tá levantando a mão o tempo inteiro para pedir um chopp, por exemplo, ou chamar um atendente, você tá tendo alto esforço de serviço, né? De consumo do serviço e consumo do produto. Então, a gente viu que esforço, quanto menor o esforço, maior né, o cliente vai ficar mais satisfeito. E o que gera promotores é um atendimento e uma linguagem de marca que vai criar vínculo. Né? Então, um atendente que cria vínculo com o cliente, uma linguagem de marca quando ele vai para a rede social, cara, que gera vínculo com aquele público e por aí vai. Então, a gente fez essa análise, baseada nos dados, a gente criou essa análise diferente, né, pro mercado, assim, vamos dizer assim. Boa, bem legal. Agora eu vou te perguntar, Guilherme. Cuidado, hein? O queijo mineiro é o melhor queijo do Brasil? Tô brincando. No mundo, né, pô? Não, agora me conta. Fazer networking é perda de tempo? Mito ou verdade? Totalmente mito, né, pô? O queijo ou o networking? Os dois. Não, o queijo é verdade, que é o melhor do mundo. Mas network é relacionamento na veia, é aprendizado. É o que nós estamos fazendo aqui agora também, que são 4 pessoas de trabalho buscando aprendizado. Que eu estou aprendendo com o Bernardo hoje, em vários encontros, porque a gente está se relacionando, está conversando. Nós vamos em muitos eventos e eu falo muito que tem que ter uma intencionalidade. Para que nós estamos fazendo isso? Então, cara, é para aprender mais, para ganhar experiência, para entender sobre o mercado, para fazer um atendimento melhor. Por que nós vamos em tantos eventos? Nós participamos do LEAD juntos. Então, cara, é para entender o ambiente de negócio empresarial e cada vez mais saber sobre governança. Então, essas questões de network por network, cara, se você não sabe para onde você quer ir, por que você está indo lá, você está indo só para tirar foto. E se for só para tirar foto, tá valendo também. Não tem problema. Mas, você tá perdendo um monte de oportunidades que estão acontecendo. Então, cara, network tem que fazer, tem que se relacionar, tem que encontrar, tem que fazer negócio, tem que girar. É isso, né? No final das contas,
o restaurante é feito por gente. É isso aí. E quanto mais conexões boas, mais forte fica o nosso jogo. Então é isso, galera. Obrigado aí pela participação de vocês. Encerramos aqui. Valeu, Até galera. a próxima. Obrigado. Isso aí, simbora. Vamos nessa. Vambora. Bora. Valeu. Boa. Valeu. Que é Ela isso, comeu o queijo agora.